E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do canal Oficina do Estudante. Eu sou o professor Luiz Felipe de Geografia e hoje vamos tratar de um assunto bastante atual, um assunto que está aí na mídia, repercutindo bastante e despertando interesse de muitos alunos, alunas e pessoas que buscam mais informações sobre esse tema, que é a saída, agora muito provável, do Reino Unido dentro do bloco econômico à União Europeia. Para falar um pouco mais desse tema, trouxe hoje para a nossa aula um breve apanhado do histórico do bloco União Europeia e depois vamos entrar mais no caso específico do Reino Unido. Saindo desse bloco, o que pode acontecer com o país e com as relações econômicas globais. Bom, a União Europeia ela é um bloco que na verdade começa a se formar, ela vai ter as suas origens, os seus primeiros embriões, numa Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Uma Europa que estava bastante abalada por conta dos conflitos, a Alemanha que acaba sofrendo penalizações muito severas, a própria separação territorial depois desse período da Segunda Guerra Mundial, e países como França e Reino Unido, que apesar de terem vencido a guerra, também foram muito assolados por conta dos desgastes, investimentos, a retração econômica desse período, a mobilização de muitos trabalhadores e trabalhadoras para os frontes de batalha e estavam buscando aí se reconstruir, e catando os cacos daqui ou dali, apoiados na época pelo Plano Marshall, que já era uma das principais políticas estadunidenses no período da Guerra Fria, e ao mesmo tempo buscando retomar para si essa independência, essa autonomia que os europeus, de certa forma, sempre possuíram. Então, mesmo inimigos durante a Segunda Guerra Mundial, os países dentro ali do continente europeu buscavam se fortalecer, se unificar novamente para representarem uma potência novamente, para que não ficassem nem dependentes dos Estados Unidos e nem dependentes da União Soviética, que na época da Guerra Fria eram as duas maiores potências naquela velha ordem, um mundo bipolarizado. Nasce como embrião, portanto, da União Europeia, em 1952, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a união dos países, na época, a Alemanha Ocidental, que ainda estava dividida, mais a França, percebam que foram inimigas durante a Segunda Guerra Mundial, a Itália e Benelux, que é a junção da Bélgica, Netherlands, ou Países Baixos, que a gente conhece como Holanda, e Luxemburgo, serão os países que vão se juntar para formar a SECA, essa comunidade que previa a livre circulação e a exploração do carvão e do aço para fomentar o projeto de industrialização e de desenvolvimento econômico dentro da Europa. Não demora muito para que em 1957 a SECA se transforme CEE, a Comunidade Econômica Europeia, criando já a ideia de um mercado comum, mais abrangente, mais generalizado, e as primeiras ideias de livre circulação de pessoas, além simplesmente do carvão e do aço, começam a aparecer por aqui. Pouco a pouco, alguns países começam a se interessar mais por essa proposta, desse pacto econômico, desse bloco multilateral dentro da União Europeia, até que no comecinho da década de 90, 1992, o Tratado de Maastricht, assinado, vai criar oficialmente a União Europeia, que hoje conta com 28 países, e dentro dessa União Europeia, que estabelece esse mercado comum com livre circulação de pessoas, de produtos, essa integração que não é só econômica, mas que é também social, a gente encontra a zona do euro. Era uma das principais propostas da União Europeia quando foi criada, essa unificação monetária através do euro, para que houvesse uma certa fluidez mais fácil, uma certa homogeneização econômica para que os países menos desenvolvidos da Europa pudessem se desenvolver e dessa maneira criar uma situação econômica um pouco mais uniforme, um pouco mais equilibrada dentro da União Europeia. Nem todos os países que fazem parte da União Europeia estão na zona do euro. É o caso do Reino Unido, por exemplo. O Reino Unido está na União Europeia, mas não faz parte da zona do euro. Isso significa que desde o início o Reino Unido não aceitou abrir mão da sua moeda nacional, que é a libra esterlina, para assumir como moeda oficial o euro. Há circulação de euro no Reino Unido, mas a moeda oficial do país continua sendo a libra esterlina, diferente do que aconteceu na França, na Alemanha, na Itália, que deixaram a moeda nacional de lado e adotaram como moeda oficial o euro.
Outra consideração importante é sobre o espaço Schengen, também está dentro desse contexto da União Europeia, é um espaço que começa a ser formado desde a década de 50, vários países foram se associando ao espaço Schengen, que é esse espaço de livre circulação de pessoas, principalmente, sem uma fiscalização muito rígida entre cidadãos e cidadãs que são desses países que fazem parte da União Europeia, incluindo alguns escandinavos que não fazem parte aqui da União Europeia, mas que estão dentro desse espaço Schengen, cuja principal objetivo é promover essa livre circulação de pessoas. Desde então, do comecinho da década de 90, temos a União Europeia. O Reino Unido entrou um pouco depois, originalmente o bloco era composto por esses países, mais para frente vieram outras nações, como a gente vai ver no mapinha que vai aparecer aí na sequência, sendo que as últimas adesões se deram recentemente, né? Tivemos a adesão mais para frente, por exemplo, da Grécia, da Península Ibérica, e países que até 2007 vem entrando, e alguns que têm ainda pleiteado a entrada na União Europeia, como é o caso da Turquia, que ainda não teve aceitação para entrar no bloco. E uma curiosidade sobre esse assunto, uma das principais regras para que um país possa entrar na União Europeia, além de comprovar sua capacidade de estabilidade financeira, é ter na sua legislação nacional garantias do cumprimento dos direitos que estão lá citados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, esses países que fazem parte da União Europeia não podem adotar, por exemplo, pena de morte, o que é uma coisa interessante, porque, segundo a própria organização considera, isso viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Turquia, assim como outros países, acabam esbarrando principalmente nesses dois pontos, a questão da estabilidade econômica e do respeito, né, da garantia dos direitos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trazendo agora o nosso foco aqui para o Reino Unido, só para esclarecer uma dúvida que acaba sendo frequente, não é? O país chama-se Reino Unido. A gente tem uma unidade país chamada Reino Unido, que é formado por 3 nações, formando a Grã-Bretanha, que são Inglaterra, Escócia e País de Gales, mais a 4ª nação, que é a Irlanda do Norte. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, portanto, não são países propriamente ditos, e sim nações que juntas formam o país chamado Reino Unido, né, que é uma monarquia parlamentarista. Grã-Bretanha mais Irlanda do Norte, então, formando aí o Reino Unido. No caso da saída do Reino Unido, todas essas 4 nações seriam retiradas do bloco, caso essa medida proceda. O Brexit, que se tornou uma expressão bastante recorrente nos últimos dias, ele traz a ideia da saída, através da palavra, né, exit, ou seja, a saída dos britânicos. O britânico seria a população da Inglaterra, da Escócia e do País de Gales, mas acaba generalizando aí o termo britânico para todos os cidadãos e cidadãs do Reino Unido, incluindo os norte-irlandeses. Através do Brexit, começou um discurso de que, separando o Reino Unido da União Europeia, o país teria mais autonomia para investir, por exemplo, seus recursos em políticas públicas voltadas para o Reino Unido e não investir em políticas públicas voltadas para todo o bloco da União Europeia. Segundo os líderes que encabeçaram esse movimento a favor da saída do Reino Unido, o país estaria sendo muito onerado, emprestando muito dinheiro, pagando altos encargos para proteger ou para tentar recuperar países em crise, principalmente a Grécia, a Espanha, Portugal, a Irlanda, a própria Itália, que começa a se ver agora num problema sério, países afetados pela recessão econômica, pelo desemprego e principalmente a questão que pesou no Brexit, diz respeito à entrada de imigrantes que estão sendo, né, os refugiados da União Europeia. Por conta do espaço Schengen e do próprio acordo feito pela União Europeia, esses imigrantes acabam tendo acesso garantido na União Europeia, quando os países de entrada autorizam a entrada deles, por exemplo, o que acontece na Grécia, e para as pessoas que defendem a saída do Reino Unido da União Europeia, não é dever desse país acolher ou ajudar as pessoas que estão saindo do norte da África e do Oriente Médio
numa migração compulsória, fugindo de guerras, fugindo da fome, fugindo da perseguição política e religiosa e tentando buscar abrigo na Europa. A ideia é essa, de que o Reino Unido deve se fechar apenas para os cidadãos e cidadãs ingleses. Esse tipo de pensamento acaba reforçando as correntes que a gente chama de nacionalistas, ou seja, esse pensamento, essa postura política, geralmente adotada por uma extrema-direita mais radical, de que o país deve se preocupar com um contexto econômico e social interno, que não há qualquer necessidade ou compromisso social com outros países ou com problemas sociais vivenciados por outras nações. Importante lembrar, até como uma crítica, uma reflexão que a gente deve fazer, que a Europa só obteve um sucesso colossal durante a industrialização da própria Revolução Industrial e até durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, porque contou com a exploração massiva de vários territórios no mundo inteiro, sobretudo no Sudeste Asiático. Até metade do século XX, a Índia, por exemplo, ainda era uma colônia inglesa, e também as colônias na América Latina e no continente africano. Não foi só o Reino Unido que colonizou países nesses lugares, também a Itália, também a Bélgica, também Portugal, também a França, mas foi um dos países que contou muito com a exploração desses países, de onde vem hoje grande parte do que eles consideram esses refugiados indesejados, que estariam piorando a situação econômica desses países. A saída, então, do Reino Unido traria um prejuízo grande para a consolidação desse projeto de integração da União Europeia, porque é um país muito importante, mesmo não fazendo parte da zona do euro, tanto do ponto de vista econômico quanto diplomático, e historicamente acaba sendo a primeira vez que um país grande deixa um bloco importante como a União Europeia, o que pode abrir espaço para o fortalecimento dessa mesma postura nacionalista em outros países do próprio bloco. Quem puxou a corrente dizendo sim ao plebiscito que acabou indicando, né, que a maioria da população, apesar de ter sido uma vitória apertada, 52% contra 48%, foi o UKIP, né, ou então o Partido da Independência para o Reino Unido, liderado pelo Nigel Farage, e trazendo sempre esse discurso que se aproxima muito de ser um discurso xenofóbico, islamofóbico, em alguns momentos até considerado antissemita, bastante conservador também com as mulheres, e para fortalecer essa questão de trazer novamente um Reino Unido forte, independente, que não dependa de outros países e que não pague a conta de países endividados. Esse discurso que é perigoso. A gente sabe que na história já houve episódios onde o extremo nacionalismo levou a situações terríveis, né? Como a gente observa, infelizmente, nas figuras de Hitler, de Mussolini, do Stalin. Então é sempre preocupante ver que esse fechamento das fronteiras, esse fortalecimento da exclusão de pessoas que vêm de outros países e jogar a culpa, né, nesses imigrantes em outros países em situação econômica mais complicada, acaba criando uma atmosfera que a gente espera que não evolua para casos extremos como vimos durante a Segunda Guerra Mundial, mas acabam criando essa atmosfera de instabilidade e de preocupação. Na França, a gente observa uma ala também da extrema-direita radical, liderada pela Marine Le Pen, que seria a Frente Nacional Francesa, uma questão bastante complicada. Marine Le Pen vem se destacando, nas últimas eleições teve aí uma participação expressiva. Infelizmente é outro exemplo que a gente tem dentro da União Europeia. Na Finlândia, que está dentro do bloco europeu, temos, por exemplo, o partido chamado Verdadeiros Finlandeses, que também traz essa questão bastante complicada. Na Grécia, um partido declaradamente neonazista, chamado de Aurora Dourada. E vemos movimentos assim também na própria Alemanha, que tem se colocado contra a saída do Reino Unido da União Europeia e tem feito políticas para abrigar refugiados, né? Então, na contramão do discurso aí da Angela Merkel, a atual chanceler, esse partido ultra-direita, né, alemão, acaba trazendo de volta esse medo. Na Áustria, vemos processos parecidos. Na Hungria também, a insurgência dessa frente nacionalista. O mesmo acontece na Ucrânia. Então, é preocupante a gente perceber que em grandes países, em grandes potências europeias, esse discurso bastante individualista pode romper
essa integração que estava sendo criada na União Europeia e desestabilizar esse que é um dos principais conjuntos, tanto do ponto de vista econômico quanto social, e servir de exemplo, um mau exemplo no caso, inclusive para outros países, nessa onda bastante conservadora, nacionalista, xenofóbica, de discriminação, seja contra judeus ou seja contra os muçulmanos, a questão de lançar a própria sorte em países endividados, que têm altos índices de desemprego, e esse pode, de fato, ser o primeiro passo para uma ruptura generalizada dentro do bloco da União Europeia. A libra esterlina teve uma queda assustadora depois dessa decisão, foi o menor valor atingido em 30 anos, logo depois que o David Cameron, que é o atual primeiro-ministro, anunciou que renunciaria ao cargo de primeiro-ministro após a vitória da saída, né, do Reino Unido no bloco, no plebiscito. O euro teve uma queda também muito forte. A Escócia, que é uma das nações que fazem parte do Reino Unido, anunciou que se de fato o Reino Unido se retirar da União Europeia, eles vão retomar o projeto de se tornar um país independente do Reino Unido para voltar a fazer parte do bloco. E isso acabou criando uma instabilidade dentro do próprio Reino Unido e muitas pessoas têm ido às ruas já pedindo um novo plebiscito. Por outro lado, potências europeias e principalmente aliadas a essa onda mais nacionalista têm parabenizado. Daqui da América, alguns líderes mais aliados a esses movimentos se dizem bastante otimistas com a saída do Reino Unido do bloco. Donald Trump, por exemplo, dos Estados Unidos, parabenizou, disse que esse é o caminho certo mesmo, para que os países possam continuar avançando sem carregar o fardo de imigrantes, de estrangeiros, de países quebrados e endividados. E fica aí uma grande incógnita para os próximos desdobramentos após a eventual saída do Reino Unido da União Europeia, porque, como disse, estamos indo no caminho contrário à integração, à diminuição das barreiras nacionais, a esse projeto de uma maior abertura, uma maior liberdade, a consolidação de uma democracia supranacional, que ao invés de xenofóbica, seja de alguma maneira acolhedora e possa colaborar também com países subdesenvolvidos ou em situação de pobreza, miséria, desemprego, e sinais de que nos próximos meses, não é, o Reino Unido deve aí começar a se mobilizar para sair do Reino Unido. Não é um processo rápido, pode levar de 6 meses até 2, 3 anos, e a gente precisa acompanhar, portanto fica a dica para vocês, sabendo um pouco mais agora sobre o assunto, acompanhar os jornais, sempre buscar informações de um lado e de outro, para ver o que acontece, o que essa instabilidade poderá provocar, inclusive aqui no nosso país, no bloco do Mercosul, quem sabe, que é parceiro, tem muitas parcerias com a União Europeia, mas fiquem atentos, acompanhem aí as próximas novidades, escrevam pra gente perguntas e respostas sobre esse assunto, a gente vai sempre respondendo. Não deixem de se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas. Valeu, moçada, é isso aí!